Ninguém gosta de receber más notícias, mas gostamos de receber as boas notícias. Se você está com suspeita de uma enfermidade, o médico diz que o seu problema de saúde pode ser grave e lhe passa alguns exames para fazer. Você fica ansioso aguardando o resultado destes exames. O que dará? Algum problema sério de saúde? Mas quando pega estes exames, abre estes exames e verifica que a saúde está ótima, que aquela suspeita não se confirma, é claro que o sentimento de alegria, de refrigério, repousa sobre a sua alma. Nós gostamos, sim, das boas notícias, mas nada que se compara àquelas notícias que vêm de Deus, as boas notícias que o Senhor reserva para nós, reserva para o seu povo. E esse texto bíblico vem nos apresentar algumas boas notícias para um povo que se via em apuro e em perigos. Ben-Hadad, rei da Síria, com seu exército, sitiou Samaria, cercou a cidade de Samaria. Como não entrava e nem saía ninguém da cidade? As provisões do povo foram se acabando e a fome foi intensa, tão intensa que se vendia uma cabeça de jumento por 80 ciclos de prata. Era muito dinheiro. E fazer o que com a cabeça de jumento? Se vendia um pouco de esterco de pombas por 5 ciclos de prata. E a situação era tão drástica e tão horrível que 2 mulheres fizeram um pacto horripilante. Disseram, uma disse: vamos matar o seu filho, nós vamos comer. Depois matamos o meu e comemos. Só que uma das mulheres acabou, depois de comer o filho da outra, acabou escondendo o seu filho. E aquela mulher leva o caso ao rei, que se veste de pano de saco, se humilhando, mostrando tristeza por uma situação tão pesada que chegara a Samaria. A fome apertava a população. O rei se levantou irado contra o profeta Eliseu, porque entendia que aquela situação procedia de Deus e Eliseu falava em nome de Deus, e o rei se levantou pronto a tirar a vida de Eliseu. As pessoas acham mais fácil, em vez de encarar os seus próprios pecados e buscar misericórdia em Deus, buscar culpados pela situação. E foi nestas circunstâncias que Eliseu, o profeta do Senhor, se levantou como mensageiro de Deus. Ele disse: amanhã, mais ou menos neste mesmo horário, haverá abundância de alimento em Samaria. Então se venderá 5 alqueires de flor de farinha por 1 ciclo de prata, e 2 alqueires de cevada por 1 ciclo de prata. Agora pense, os irmãos, uma cabeça de jumento por 80 ciclos, mas amanhã 5 alqueires de flor de farinha apenas por 1 ciclo de prata. Alqueire
hoje é conhecido como uma medida de área, de terra. Mas naquela época era uma medida de cereais, correspondendo a cerca de 8, 9 litros. A medida de cereal que posteriormente, sendo suficiente para plantar em uma determinada área, por isso passou a ser chamado alqueire a área que cabia aquela quantidade de cereal plantado. Pois bem, o capitão que estava junto com o rei ironizou, dizendo: mesmo que se coloque janelas no céu, isso não acontecerá. O profeta diz: pois bem, vai acontecer, só que você não vai viver para se alimentar dessa abundância. Meus amados, Deus infundiu um terror tão grande no exército que sitiava Samaria, que eles ouviram um barulho ensurdecedor, e eles disseram: Israel alugou outros reis que vêm contra nós. E eles saíram correndo e largaram toda a abundância que eles tinham no acampamento e foram embora. 4 leprosos que estavam em Samaria, com a população com fome, resolvem ir até o acampamento dos sírios e dizem: se nós ficarmos aqui, nós vamos morrer de fome. Vamos tentar, vamos lá. E chegaram lá, nadaram de braçada. Comeram à vontade, porque os sírios tinham ido tudo embora. Encheram a barriga. E um dado momento eles falaram: não é certo, nós comemos e o povo está morrendo de fome, vamos lá anunciar para eles. E foi assim, irmãos, que eles foram a Samaria e levaram essa boa nova. Nós temos aqui boas novas que vieram por meio do profeta Eliseu, que anunciou que a situação no outro dia seria mudada e haveria abundância de alimento, e boa nova anunciada também pelos 4 leprosos. Então, nessa noite, nós queremos chamar os irmãos para pensarmos nas boas novas de Deus. Às vezes ouvimos tantas coisas ruins no dia a dia, tantas notícias ruins. Às vezes pensamos tantas coisas ruins, às vezes alimentamos tantas coisas ruins. Vamos ficando pessimistas, negativistas. Deus tem boas novas para você. Você poderia repetir: Deus tem boas novas para a minha vida? Vamos lá? Mas bem forte. Deus tem boas novas para a minha vida. Vamos ver quais são estas boas novas de Deus. Primeiro, Deus levanta profetas da esperança onde atuam profetas da morte. O profeta da morte só pensa nas coisas desse mundo. O profeta da morte não tem vida, não tem Deus, não tem esperança. O profeta da morte é pessimista. E há muitos profetas da morte à nossa volta, e muitas vezes eles querem se levantar dentro de nós, a comandar a nossa vida. O mundo muitas vezes se manifesta como profeta da morte. Samaria estava cercada pelo exército sírio. Neste ato, parecia não haver esperança para Samaria. Parecia que morreriam de fome. Meus irmãos, nós vivemos em um mundo que parece nos sitiar. O exército cercava Samaria. Hoje nós cercamos as nossas casas com muros, para que o malfeitor não entre.
Entretanto, de maneira sorrateira, o mundo vai entrando nas nossas casas, com seus valores, com seus princípios, com suas ilusões, com suas mentiras, com seus enganos, roubando os princípios da família, roubando uma fé viva no Deus vivo, roubando a dependência de Deus e tornando as pessoas carnais. Mas, por incrível que pareça, às vezes a própria família se torna profeta da morte. Aqui foram duas mães que deveriam se levantar anunciando esperança, confiando em Deus e lutando contra a adversidade. Mas estas duas mães se levantam contra os próprios filhos, sendo profetas da morte dentro da própria casa. Meu filho não tem jeito para você, você não presta. Às vezes, dentro da própria família se estabelece a profecia da morte. Quando dentro das famílias precisa se estabelecer a profecia da esperança da vida. Às vezes, na própria política, encontra-se a profecia da morte. O rei se levantou ordenando a morte do profeta Eliseu, achando que assim solucionaria o problema que afetava a cidade. A política estava corrompida, entregue ao pragmatismo, não buscava a verdade, não encarava os seus próprios pecados. Então o rei se levantava como um profeta da morte na nação. E quem sabe a segurança pública, às vezes, na segurança pública encontra-se um pouco de segurança e de refúgio para um povo sofrido. Mas eis que o capitão se levanta com ironia, com incredulidade, dizendo, mesmo que se coloque janelas no céu, essa situação não vai ser mudada. Os profetas da morte estavam ali entre o povo de Deus e em volta do povo de Deus. E não pensem os irmãos que nós vivemos dias diferentes. Nós vivemos dias em que os profetas da morte estão presentes nas famílias, presentes no mundo, presentes na política, presentes na segurança pública. Mas, irmãos, Deus, na sua graça, levanta profetas da esperança, e os profetas de Deus veem o que os profetas da morte não veem, porque os profetas de Deus olham e veem que existe um amanhã para a minha vida, existe um amanhã para a sua vida, e este amanhã será diferente. Somente os profetas de Deus podem ver este amanhã rico e abençoador que os profetas do Senhor viram aqui. E, meus amados, é interessante que o Senhor levantou Eliseu como profeta da esperança, mas o Senhor levantou 4 leprosos também como profetas da esperança. O Senhor levantou do improvável profetas da esperança. Os leprosos eram obrigados a viver separados em função do contágio. Eram considerados impuros pela lei mosaica.
não tinham esperança de cura. Mas, irmãos, o Senhor Deus fez daqueles leprosos homens diferentes, homens que encontraram alimento e homens que anunciaram uma abundância para toda a Samaria. Eu fico pensando, por que aqueles leprosos? Por que o Senhor não falou lá com a liderança da nação? Por que o Senhor não falou com outras pessoas? Meus irmãos, às vezes é necessário que nós cheguemos a uma posição de perdermos toda a nossa esperança com as soluções que vêm do mundo e percebermos que as soluções para a nossa vida vêm de Deus. Aqueles leprosos chegaram ao poço da humilhação, mas agora são abençoados por Deus, e Deus mostra que havia propósitos maiores na vida daqueles homens. Coloque a boca no pó, porque assim haverá esperança para a tua alma. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Meus irmãos, aqueles leprosos não se acomodaram com a miséria que eles viviam. Eles disseram: vamos buscar uma situação diferente. Não se acomode com as misérias desse mundo pecador, sem esperança. Há algo diferente, há uma abundância para a sua alma. Por isso levante e busque. Mas eles não se acomodaram com a abundância também, porque eles perceberam que havia gente sofrendo, e então eles foram até essa gente sofrida como mensageiros da esperança. Existem boas novas para nós. Deus levanta profetas da esperança. E nós queremos ser profetas da esperança nesse mundo da morte. Mas em um segundo momento, Deus promove paz onde perdura a guerra. Os samaritanos estavam nas mãos dos inimigos. A cidade estava sitiada por um forte exército e o povo estava dentro da cidade fragilizado pela fome. Os sírios estavam desfrutando de uma aparente segurança. Eles ali em volta de Samaria pareciam estar em uma posição muito cômoda, porque eles dominavam, eles tinham alimento, tinham um exército poderoso, desfrutavam de uma aparente segurança. Mas o problema é este: desfrutar de uma aparente segurança, e sem Cristo todos estão desfrutando de uma aparente segurança. O Senhor Deus, quando menos se esperava, infundiu um terror naquele exército, um terror na vida daquele povo que aparentemente estava seguro. E a palavra diz: porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruído de carros e de cavalos, e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Pelo que se levantaram e, fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Meus irmãos, Deus impôs uma derrota aos inimigos, sem que os samaritanos levantassem nem sequer um dedo para lutar contra eles. E isso é exatamente o caráter do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo.
Cristo, o qual veio ao mundo para destronar Satanás, vencer a morte e trazer vitória sobre o nosso pecado. É vitória do poder de Deus, unicamente do poder de Deus. Os sírios derrotados e os samaritanos estavam escondidos, com medo. Os sírios já tinham ido embora, o Senhor correu com eles, mas os samaritanos continuavam lá, encolhidos dentro de Samaria. Isto lhe sugere alguma coisa? Tudo que o inimigo pode fazer para derrotar o crente no Senhor Jesus é incutir em seu coração e entendimento um sentimento de medo e de incredulidade. Porque se os nossos olhos se abrem para percebermos que o Senhor Jesus venceu por nós, aí nós vamos levantar as nossas cabeças e vamos marchar na confiança, em fé, na direção e no poder de Deus. Então a palavra de Deus para você hoje é esta: saia para fora dos muros de Samaria, porque os inimigos já foram vencidos pelo Senhor. E os muros de Samaria, às vezes, são os seus temores, são as suas dúvidas, a sua insegurança, a sua incredulidade. Saia para fora dos muros de Samaria, porque o Senhor já correu com seus inimigos. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Romanos 1,16. E o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. Romanos 16, 20. Paz. Deus promete paz onde perdura a guerra. A paz é possível porque o Senhor venceu os inimigos. Vamos caminhar na paz de Jesus. Vamos caminhar na comunhão com o Senhor. Vamos caminhar em fé diante do Senhor. Mas um terceiro momento, irmãos. Deus promove a abundância onde perdura a fome. Qual que era a tática do inimigo? Tirando o alimento, matar o povo de fome. Uma tática imposta pelo cerco a Samaria. E um povo com fome se desespera, comete atrocidades. Mas o Senhor tem alimento para o seu povo. O Senhor é o Deus que deu maná ao povo no deserto. O Senhor Jesus multiplicou o pão e os peixes. E aqui, o Senhor venceu os inimigos, deixando todo o despojo para o seu povo. Animais, alimento, riquezas. O Senhor se incumbiu de alimentar o seu povo. A pior de todas as fomes nem é esta fome física. É a fome espiritual da alma sem Deus, sem comunhão com o Senhor, sem salvação em Jesus, sem esperança eterna. Essa é a pior de todas as fomes. E a pessoa tomada pela fome espiritual anda vazia e comete loucuras. Por isso se apega aos ídolos, se apega às superstições, se apega a uma vida de ganância material, se apega ao roubo, porque lhe falta saciar a sua fome espiritual. Isso só Deus pode fazer.
A abundância é uma obra exclusiva de Deus. Só o Senhor pode trazer abundância às nossas mesas e às nossas almas. O Senhor provou aqui para seu povo que Ele é o Deus da abundância. E o Senhor Jesus coloca às nossas mesas todo o suprimento que a nossa alma precisa aqui na terra e na glória dos céus. A abundância é para aqueles que se apropriam, porque nós encontramos nesse texto bíblico aqueles leprosos que saíram do contexto da fome e foram até os despojos, até a abundância que Deus lhes dava, e se alimentaram e se apropriaram. Mas nós temos aqui também o capitão que ironizou, que foi incrédulo, que zombou. Ele foi pisoteado pela multidão e morreu com fome. Muitas pessoas estão morrendo com fome, fome do Evangelho, de Deus, da verdade. E qual é a expectativa desta pessoa, senão o inferno? Mas esse texto nos mostra também os samaritanos, que estavam ali perto da provisão que Deus lhes dava. Estavam perto, mas estavam com fome. Há pessoas que estão perto, mas ainda estão com fome. A parábola do filho pródigo também é sugestiva, porque um filho que saiu de casa revelou a fome espiritual quando foi para as aventuras do mundo, procurando suprir o que somente poderia ser encontrado junto com Deus, com seu pai. E o filho que ficou na casa, o filho mais velho, também padecia fome junto com a abundância, porque não se apropriava das riquezas do pai. É a pessoa que mesmo conhecendo, estando na igreja, ainda não se apropriou verdadeiramente da fé, da comunhão com Deus, da palavra, da oração, ainda está com fome, o coração ainda está vazio. Os samaritanos estavam ali perto, mas com fome. O capitão morreu com fome, mas os leprosos se apropriaram da abundância. A abundância visa suprir a nossa fome e visa também nos dar a oportunidade de repartir esta abundância com outros, como fizeram os leprosos. A fome foi suprida e eles repartiram com os samaritanos. É repartir a palavra, é repartir a fé, é repartir o amor de Deus, é repartir a esperança. É muito bom nós vermos experiências como a experiência do Samuel, da Carla. Leu o Velho Testamento e eu perguntei para ele, onde você está no Novo Testamento? Ele disse, eu estou no capítulo 17 de Mateus. Isso, semana passada. A abundância está nas mãos dele, na casa dele, e ele está aproveitando essa abundância. Meus irmãos, a palavra de Deus tem boas novas para nós. Deus levanta profetas da esperança onde tem morte. Deus estabelece paz onde tem guerra. E Deus promove abundância onde perdura a fome. Aproprie-se das boas novas que vêm de Deus, e o Evangelho são boas novas. Só Deus tem esta abundância para nós. Abundância de esperança, abundância de paz e abundância de alimento espiritual. Que Deus encha os nossos corações, mas que saibamos nos levantar para apropriarmos do que Deus dá. Aqueles leprosos poderiam ter morrido
e toda a população poderia ter morrido, mas eles se levantaram e apropriaram. Levante, vamos levantar e vamos nos apropriar, recebendo pela fé, dedicando a leitura da palavra, confiando nas promessas do Senhor, orando ao Senhor, consagrando as nossas vidas ao Senhor. Que Deus, o Pai Todo-Poderoso, abençoe e guarde a vida de todos nós.